Dezembro de 2023, cidade de Goiânia, Goiás. A advogada Amanda Partata, aparentemente sentindo-se rejeitada pelo ex-namorado, Leonardo Pereira Alves Filho, adquiriu uma substância tóxica pela internet. E, posteriormente, no dia 17 de dezembro de 2023, pela manhã, a acusada comprou 5 bolos de pote, envenenou-os com a substância adquirida e, em seguida, dirigiu-se à residência de João Alves Pereira e Luzia Teresa Alves, avós de seu ex-namorado, simulando uma intenção de uma simples visita, mas com o real intuito de oferecer a ele os bolos envenenados. Assim, Amanda Partata ofereceu aos presentes na casa os referidos bolos, além de biscoitos e sucos que havia levado. Estavam presentes Leonardo Pereira Alves, pai do ex-namorado, Luzia Teresa Alves e João Alves Pereira, avós de seu ex-namorado, além de Agostinho Alberto, tio do ex-namorado. No entanto, somente Leonardo Alves e Luzia Teresa comeram dos doces. João Alves recusou por ser diabético, e Agostinho Alberto não quis porque estava ocupado com outras atividades. Naquele mesmo dia, Leonardo Pereira e Luzia Teresa foram internados, mas o quadro de saúde de ambos se agravou a ponto de, horas depois, irem a óbito, em decorrência da ingestão dos bolos contaminados. Qual que é o nome do senhor? Leonardo Pereira Alves Filho. Você é brasileiro? Sim, Casado, solteiro? solteiro, Qual que é a profissão do senhor? médico. Você é filho da vítima, né? Neto da vítima também, Isso, né? Leonardo Pereira Alves. Ok. Dá para falar no Ministério Público ou de acusação? Muito obrigado, doutor. Leonardo, boa tarde. Boa tarde. Quem vai fazer as perguntas para você agora é o promotor de justiça, tá? Tudo bem. Consta aqui que você teve um relacionamento com a Amanda por 1 mês e meio. Como foi? Sim, foi por volta desse período. A gente se conheceu e se encontrava principalmente no final de semana. Eu morava em Brasília nessa época, nos arredores de Brasília, Valparaíso. E, enfim, a gente teve aí cerca de 8 encontros do início até o fim. Ela foi me visitar em 2 vezes em Valparaíso, foi nos intermédios do meu aniversário também, no qual ela participou, e tivemos uma viagem quando ela conheceu minha família no interior. Então foram alguns encontros em Goiânia, principalmente na própria chácara do meu pai e da minha avó, e 2 encontros em Valparaíso, um encontro em Pires do Rio e um encontro na cidade dela, em Tumbiara. Foi quando eu conheci a família dela. Na semana seguinte, a gente terminou o relacionamento. Entendi. É, é, Quando vocês terminaram o relacionamento, Leonardo, ela foi nesse momento que ela relatou a você aquela suposta gravidez? Foi o seguinte, eu cheguei em Goiânia na sexta, a gente saiu para conversar. Já tinha algumas 2 semanas que a gente conversava online e estava bem entendido e os termos estavam expostos que a gente iria terminar. A gente decidiu por bem, iria ter uma última conversa. Isso foi na sexta à noite, em um restaurante em Goiânia. E a gente conversou. No dia anterior, que era numa quinta, ela já tinha vindo para Goiânia, ficou hospedada lá em casa com a minha mãe. E aí a gente saiu lá desse restaurante, decididos por terminar. E aí ela foi para minha casa para pegar as coisas dela. E aí acabou que ainda até teve conversa, ela ficou meio receosa de ir embora. Eu falei que poderia dormir lá, mas por fim ela decidiu ir embora. E aí no dia seguinte, eu estava saindo de casa, ela foi lá pegar as coisas dela até então. E aí, na hora que eu estava exatamente no portão, ela me mostrou um exame no celular falando que estava grávida. Foi aí que eu tomei ciência dela me falando. Entendi. Você mencionou, Leonardo,
a existência de dezenas de ligações, de mensagens em perfis na internet, perfis no Instagram, que você havia recebido, né? Você pode relatar como foi esse fato aí? E se em Perfeito. algum momento, desculpa, se em algum momento você suspeitou que eles poderiam ter como origem a pessoa da Amanda? Tá. Esse cenário foi o seguinte: nessa mesma noite que a gente terminou e que ela decidiu ir embora, alguns minutos depois que ela foi embora, chegou uma mensagem de um número desconhecido por mim, falando, eu não lembro exatamente das palavras, mas falando assim, parabéns, papai, alguma coisa do gênero. E logo em seguida eu questionei a Amanda, porque ela tinha me mandado uma mensagem que eu entendi como estranho. Ela já tinha saído de casa, assim, entre aspas, ela disse para mim como se tivesse errado uma mensagem para uma amiga dela. Não, amiga, eu vou resolver isso sozinha, não precisa falar com ele. Beleza. E aí eu recebi em tese, essa mensagem falando de papai e tudo mais, parabéns pela gravidez e tal. Aí eu não interagi com ela, achei estranho, deixei ela me falar. Aí no dia seguinte ela me mostrou. Aí eu já falei, começou aí esse cenário estranho. Mas também, durante muito tempo, em paralelo com isso, comecei a receber ligações, números e números me adicionando. E esse spam, ele foi. Eu sempre tratei com ela, porque eu comentava ainda com ela que estava achando estranho aquilo lá. Esses fakes que foram me adicionando foi de falar de papai, parabéns, até me falar que eu estava cometendo assédio sexual no meu outro trabalho, falar depois começou a ameaçar o próprio fake começou a ameaçar a Amanda e tudo mais. Na época, eu compartilhei isso com meu pai e ele falou, me orientou a ir para a Polícia Civil, fazer um BO, deixar tudo registrado. E eu tinha conversado com meus sócios na empresa também para fazer esse BO para me defender numa eventual continuidade disso ou de algum nível de exposição. E aí, eu expliquei o cenário para a Polícia Civil e aí eles falaram, olha, beleza, você não tem ninguém em mente que possa fazer isso com você, tudo bem, a gente vai investigar. E numa segunda vinda para Goiânia, depois que eu fui lá na Polícia Civil, eles me chamaram e apontaram para ela, pela Amanda Partata. Eu nunca tinha falado o nome Amanda Partata, não tinha citado quem era para a Polícia Civil, não tinha nem direcionado. Falei, olha, eu não tenho suspeita. Tenho uma pessoa que eu fiquei os últimos meses juntos, mas não suspeito dela. E tive um relacionamento duradouro, que durou 7 anos, mas também não suspeito dessa pessoa. E aí, porque eles me questionaram sobre a ex-namorada. E aí, numa segunda ida lá na Polícia Civil, eles falaram que identificou a Amanda Partata e perguntou quem que era ela. Aí eu falei, essa é a minha namorada mais recente, a gente teve relacionamento de pouco mais de um mês. E aí, entre o primeiro e o segundo, na primeira vez eu não tinha falado que eu tinha notícia do filho, e na segunda eu contei. E aí, nesse cenário, foi quando começou a expressão uma sinuca de bico, né? Então, essa jornada teve vários momentos de altos e baixos, semanas de, sei lá, 40 ligações por dia, mais de 3, 4 perfis fake. E eu até troquei de número nessa época. E quando eu troquei de número, eu recebi uma mensagem nos primeiros minutos falando: não adianta trocar de número. Enfim, ao decorrer de vários meses, tive uma infinidade de ligações, acho que tinha mais de 500 números bloqueados e tive mais de muitos números de perfil de WhatsApp me acionando em dois números diferentes que eu tive e ameaçando de várias maneiras, desde exposição por coisa que eu nunca fiz, até ameaçando a vida do meu filho, em tese na época, ameaçando a vida da própria Amanda. E, enfim, a jornada e os permeios desses fakes e dessas ligações, um overview do assunto é isso. Entendi. É, no relatório, no laudo médico que foi feito da Amanda, ela chegou a dizer que logo depois dessas centenas de ligações, ela mesma ligava para você. Algo assim, como tentando consolá-lo, tentando
Existia isso mesmo? Ela, algumas vezes ela ligava, mas se identificando como ela mesma e falava com você. A ver nisso, você pode dizer o que que ela falava nessas ocasiões? Deixa eu ver se eu entendi. Esses números que eram fakes até então, ela se identificando através deles? Não, eu vou reformular a pergunta, tá? Você recebia essas ligações desses números que você bloqueou. Em algum momento, a própria Amanda chegou a ligar para você e você chegou a relatar a ela sobre esses telefonemas, sobre essas ligações que você recebia? Ah, sim. A Amanda foi a primeira pessoa que, em tese, ficou sabendo dessas ligações e desse telefonema. E depois de algum tempo, me pareceu estranho, até mesmo antes da polícia apontá-la como uma potencial suspeita que estava fazendo isso, porque o que eu tratava com ela no assunto virava assunto do fake. Então, ela sempre se demonstrou muito interessada no assunto. Eu até, quando a questão virou ameaça, eu até levantei que deveria ser compartilhado com nossas famílias e tudo mais. E ela falou que não precisava, porque o fato de ter o término do relacionamento e tudo mais, ela entendia que ia estressar mais a família, não acreditava que aquilo era uma ameaça de verdade. Era só uma coisa tentando me incomodar e não de fato alguém queria fazer mal. Entendi. Você chegou a receber alguma mensagem de WhatsApp com fotos de teste de gravidez positivo em nome da Amanda? Vários. E era enviado por ela pelo número dela mesmo, né? Sempre por ela, no número dela, e outros testes que não são de gravidez diretamente, mas são de gestação, do tipo ultrassom, com o nome dela, identificando um saco embrionário, a evolução da gestação. Entendi. Algum momento você chegou a desconfiar que eles eram falsos? O tempo todo me soou estranho, mas entendendo do ponto de vista médico como possível, é, eu sabia que em algum momento essa verdade ela iria ser questionada pelo tempo de evolução da gestação. E eu sempre tive para mim que eu não precisaria criar o estresse de questionar a gestação, uma vez que ali por volta do quarto, quinto mês, era inevitável que a evidência visual fosse revogável. E foi quando justamente aconteceu tudo isso. Então, alguns fatos me levaram a crer que poderia ter algo errado. O primeiro é que ela disse que tinha DIU. Isso põe a estatística contra ter uma gestação. É cerca de 0,1% de chance em uso de DIU. E um pouco antes, a primeira vez que a gente teve um estresse, um relacionamento, a gente estava em viagem e aí ela me mostrou Ela falou que perdeu o DIU, expeliu o DIU. E foi 3 semanas depois, foi quando a gente terminou. Então, assim, no primeiro estresse que a gente teve, foi estranho, ela teve um momento que ela passou mal, ela expeliu o DIU. Eu falei, tá. E quando a informação chegou para mim que ela expeliu o DIU, a partir daí aumenta a chance. Então, mais um fato estranho, mas mesmo assim, eu falei, tudo bem, é possível, vamos seguir um passo a passo, investigação e tudo mais. Então, ela me chamou para. Eu fui na primeira consulta na obstetra, ela fez questão que eu fosse. Nesse momento não tinha nada o que achar estranho, o exame era positivo. Eu acompanhei ela nas primeiras 2 semanas de perto, orientando que poderia ser uma gestação no início. Sendo assim, teria que repetir com intervalos de 48 a 96 horas para ter certeza da evolução da gestação. Então, só nessa primeira notícia, deve ter feito aí uns 4, 5 exames nos primeiros 10 dias. E sempre em ascendência o valor do exame. Certo. Voltando à questão dos telefonemas ameaçadores, em qual momento você decidiu ir à delegacia especializada em crimes cibernéticos para fazer a denúncia do fato? É, eu não sei precisar quanto tempo depois do início, mas foi quando me acionou com
falando sobre. Eu sei que você cometeu assédio sexual aí no seu trabalho. Não sei a palavra certa, mas como se eu estivesse cobrando os favores sexuais de um dos colaboradores. O que me foi estranho é que a pessoa que mandou mensagem falando que ia denunciar, a conversa começou. Eu preciso denunciar alguém. Você trabalha no hospital? Eu falei, trabalho. Você trabalha na empresa da qual eu faço parte da sociedade? Sim, trabalho. Falou, tem que denunciar um diretor do seu hospital que está cometendo assédio. Falei, pode falar comigo. Aí ela falou, queria denunciar o doutor Leonardo. Aí eu achei estranho, porque a pessoa que queria me denunciar não sabia que estava falando comigo. E aí eu até levei esse assunto para os meus sócios, eles me orientaram, falaram, ó, faz boletim e vamos abrir uma sindicância para pôr isso já em questão para você poder se defender, porque esse estresse aí, por mais que não tenha nenhum precedente, não tem nenhum histórico, você não fez nada, pode deixar claro. Aí a partir daí eu procurei a polícia. E nesse interim dos primeiros dias depois dessa ameaça de exposição por um fato que eu não cometi, também eles acionaram alguns contatos, um contato, na verdade, do hospital que eu trabalhava, para falar sobre esse assunto também. Só que era um contato comercial, era um contato público. E aí apareceu uma vez, eu conversei com o meu cliente, é o hospital que eu trabalhava, da situação, e eles estavam tudo tranquilo, falou, não, faz o boletim e deixa tudo registrado, tá tudo certo. Então, Entendi. foi após essa exposição que foi alguns dias depois do início desses fakes. Certo. O Leonardo, consta aqui no depoimento que você prestou à época na delegacia de polícia que quando o pessoal da Delegacia de Crimes Cibernéticos chegou à conclusão de que todas aquelas mensagens eram provenientes da Amanda, ainda assim você não relatou aos seus familiares esse fato de que teria sido ela. Você não relatou por qual motivo? Foi para preservar a figura da Amanda? Exatamente. Por mais que a gente tivesse alguns entendimentos a nível de relação, eu fiz contas com algumas variáveis na mão. Tecnicamente, eu teria um problema longo, porque eu entendi que a pessoa que iria ser a mãe da minha filha, ela era quem estava me assediando aí no WhatsApp, criando fakes para me atormentar e tudo mais. Então, era uma situação delicada. Eu acho que caberia muita reflexão antes de tomar uma decisão. E nesse interino, achei por bem refletir bastante, troquei muitas ideias, conversei com psicólogo e tudo mais, para entender como seria o melhor cenário. E o melhor cenário eu entendi algumas semanas depois, que foi chamar ela para uma conversa. Em vez de tomar qualquer decisão, mas chamar a conversa foi talvez lá no período que começou ela já desdobrar tudo que aconteceu daí em diante. Então a intenção foi preservar a imagem tecnicamente, até então, com as variáveis que tinha na mão, da mãe da minha futura filha. Entendi. Algum momento foi cogitado por ela ou por você a possibilidade de aborto? Não, eu não cogitei fazer aborto. Ela, quando começou o assunto de gestação e tudo mais, a primeira impressão dela foi: o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Falei: olha, sendo muito pragmático contigo, a decisão está muito mais na sua mão do que na minha, e eu estou de acordo com o que você definir, mas entendendo das suas índoles de religião, do histórico da sua família, do histórico da minha, eu acho que o mais natural é evoluir a gestação e eu vou te dar todo o apoio. Então, eu te apoio na sua decisão e as dificuldades que tiver por vir, a gente tolera junto. A gente tem uma boa relação independente do término do relacionamento. Certo. O Leonardo, consta aqui que foi feito para essa falsa gravidez até um chá revelação, né? Eu queria que você explicasse assim, e esse chá foi organizado pelas duas famílias. Como que a Amanda conseguiu envolver a sua família nesse chá revelação? Quando teve a notícia da gestação, acho que por volta aí do 10º dia, mais ou menos, a gente socializou a notícia para as famílias.
E nos primeiros dias, ela muito apavorada ainda, eu tentando suportar, mas dá o tempo dela de digerir tudo isso, para com calma contar para as famílias, a notícia muito impactante, mas sempre reforçando que a gente deveria contar. Quando a gente contou, era a princípio, era uma gestação muito inicial, então nas primeiras 5 semanas, foi identificado, nas primeiras 4 semanas, quando chegou o momento já de identificar o sexo do bebê, ela demonstrou anseio e tudo mais. Falou: olha, eu não tenho esse apego pela essa festa, por esse demonstrativo, mas se você achar por bem e minha família achar por bem, vamos fazer. E aí ela iniciou esse movimento e eu dei toda a liberdade para ela, em conjunto com minha família, principalmente com minha mãe, organizar como é que seria esse momento. E aí ela teve várias idas lá em casa para organizar isso e esse momento. E aí eu falei: olha, o que fiquei acordado com ela é: vamos dividir meio a meio os custos dessa festa e vamos chamar nossos entes queridos para celebrar esse momento. E aí a organização por si foi ela com a minha família. Então, inclusive a minha mãe foi quem a levou no dia do teste para fazer o tal do teste da sexagem. Então, ela apoiou no início, no meio e no fim dessa estrutura. Eu morava longe, aí eu consegui apoiar mais no dia da execução da festa em si, da montagem e tudo mais. Perfeito. Ou seja, até esse momento, então, não havia dúvida nenhuma de que ela realmente estaria esperando um bebê, né? Não, toda a família preparando para receber o bebê, todo mundo ansioso e mudando a vida, né? Adaptando a vida para o que seria o futuro próximo. Certo. Consta também que ela costumava visitar muito seu pai, a casa do seu pai, dos seus avós, tendo ido lá entre 5 e 6 vezes, né? E assim, essas visitas que ela fazia traziam algum desagrado à sua família ou eles a recebiam sempre com o coração aberto? Isso foi até questionado por ela no começo. Eu falei: olha, eu não tenho nada contra. Eu entendo que uma boa relação familiar vai fazer parte de um futuro melhor para nossa filha, mas não espere esse contato direto de mim. Eu entendo que a gente tem que entender nossas partes. Foi decidido que não vamos seguir junto, mas vamos criar em conjunto no futuro próximo. Eu falei que uma vez essa decisão não caberia a mim de receber a visita e caberia meu pai, minha tia, minha avó, meu avô, que lá estavam com frequência, e que ela ficaria à vontade de acordo com o que interagisse com eles. Então, nas primeiras, principalmente idas, essas idas todas de maneira geral, ela sempre foi muito bem recebida. Então, ela ia lá porque ela fazia questão de mostrar a barriga para todo mundo ver a barriga dela. Falava que minha avó gostava de pôr a mão na barriga dela para sentir o bebê. Até mesmo minha avó tinha um Alzheimer em estado avançado, mas que, apesar disso, ela ainda tinha um momento de interação muito grande, ela valorizava muito aquilo. E, sim, era o primeiro neto da família, então era um motivo de muita comoção. E, especialmente, eu lembro que teve muito apego a esse momento, porque a minha avó, ainda enquanto lúcida, ela sempre falava que ela queria estar viva para receber o bisneto. Então, nesse cenário, ela estava muito feliz. Então, a gente sabia que, apesar da consciência estar baixa, ela estava cumprindo meio que um sonho dela ainda. E então, assim, esse contexto causava muito comoção, então ela era muito bem recebida e todo mundo fazia muito questão de recebê-la e receber o bebê também que estava por vir. Certo. Eu vou passar agora a fazer perguntas sobre o dia em que os fatos ocorreram, mas antes eu queria uma última pergunta. Quando você encerrou o relacionamento com ela, em algum momento, isso eu pergunto em função de uma possível atitude dela, você se sentiu ameaçado por ela? De sofrer algum mal ou de algum parente seu sofrer algum mal em decorrência do término do relacionamento? Não, não, no momento do término, nada me foi levantado, nenhuma.
impressão, nada de errado. Certo. Quando aquele dia em que o crime ocorreu, né? Consta que a Amanda te mandou uma mensagem avisando que seu pai estaria passando mal. Foi isso mesmo? Sim, ela E disse que sim, sim. desculpa, pode prosseguir. Não. Sim, eu tenho uma mensagem dela me avisando que meu pai estaria passando mal. Sim, ela diz que inclusive chegou a dar um medicamento chamado Vonal para ele. Ela te falou isso? Falou, ela me mandou mensagem e eu devo ter respondido, não sei, algo entre 30 e 40 minutos depois, ela perguntando se poderia dar a medicação, mas sim, na sequência ela já falou que deu a medicação. Entendi. Quando houve o óbito do Leonardo e da dona Luzia, né, consta que você chegou a pedir à Amanda para que ela se submetesse a exames também. Naquele momento, vocês já tinham alguma suspeita de envenenamento ou ainda estavam tratando como se fosse só algum alimento estragado, alguma coisa assim? Olha, é, a área de terapia intensiva é a área a qual eu trabalhei como médico. Então, entendendo isso que meu pai foi para UTI, eu chamei colegas para me apoiarem, além dos médicos que estavam no hospital, para eu poder não cair em nenhum viés de tomada de decisão. Após o óbito, eu, entendendo o raciocínio clínico, meus colegas na época concordaram com isso, falou que algum grau, não fazendo discernimento sobre tipo de intoxicação, poderia ter acontecido, porque aquela evolução, combinando os fatores de duas pessoas estarem com evolução semelhante e tão drástica e tão refratária, não é uma simples intoxicação alimentar quando a gente fala de alguma bactéria que está no alimento ou coisa do gênero. Mas, inclusive falando sobre o retorno dela, a gente tem alguns exames que faz para identificar, que não são de identificação de causa, mas são identificação de consequência. Então, nesse cenário, eu até lembrei que meu pai, a última coisa que ele falou, nas últimas coisas que ele mandou mensagem, foi pedindo para Amanda voltar, porque estava passando muito mal, e ele sabia que ela tinha ido para Itubiara. E aí, nessa reta final, entendendo que poderia ter um alimento intoxicado, ela falou que ela tinha comido em conjunto com eles, pedi que ela voltasse de Tubiara para poder fazer esse exame que poderia dar indícios de que o sangue estava ficando muito ácido, que o organismo estava entrando em piora. E aí ela retornou e fez, mas isso já era após o óbito. No dia seguinte aos fatos, a Amanda retornou, estava lá na casa do seu pai, né? E você também estava. Você notou algum comportamento diferente dela ou ela se portava com naturalidade? Eu acho difícil julgar nesse momento, porque estava num cenário ainda de muita excitação no sentido de uma notícia muito ruim, muito recente. Eu confesso que eu não reparei nada peculiar desse momento. Eu lembro que eu comentei com ela que a gente estava lá e que estava lá, os doces ainda estavam lá, ainda tinha nesse cenário uma suspeita de que poderia ser uma intoxicação alimentar, então estava guardado para mandar para uma investigação, ainda sem saber o que seria essa investigação, estava conversando com a empresa lá, com a doceria, e eles estavam nos apoiando também, entendendo que poderia ser, ajudar a investigar. E aí eu falei para ela que estavam todos lá e que os doces estavam lá, que a gente ia tomar uma decisão naquela hora. E aí ela chegou, retomou toda a jornada, ela contou do ponto de vista dela, ela falou que meu pai tinha comido feijoada na sexta-feira e que isso poderia ter dado intoxicação, falou do suco que ela comprou, que suco poderia ter alguma coisa, e no meio do caminho ela estava se prestando a ajudar para investigar essa questão. Mas aí ela já chegou lá, tinha muita gente lá, mas a polícia também já estava lá. E eu não tinha comentado isso com ela. Aí eu falei para a polícia, que inclusive estava quase saindo, eu falei, Amanda, que era uma pessoa que estava aqui, ela tá chegando. Eu acho que como vocês estão querendo entender com todo mundo aí, espera mais um pouquinho e conversa com ela. Então, desde o primeiro momento que ela chegou lá, a polícia já estava lá. Então,
assim, eu não confesso que eu não reparei nada específico, até mesmo porque eu tive poucas interações, tinha muita gente lá nesse momento. Entendi. Explica melhor. Quando ela falava que possivelmente seu pai teria passado mal em função da feijoada de 2 dias antes, ela insistia nessa coisa da feijoada ou falou só assim, en passant? Não, ela contou umas 3 vezes a história, inclusive pra polícia. Ela contou pra gente, eu até retomei, e falei, "Ah, você falou da feijoada." Ela falou, falei, tem a feijoada também, mas ela contou, tinha alguns grupos lá na minha avó nesse dia, né? Em cada canto lá, tinha muita gente lá. Eu pude presenciar que ela contou essa história pelo menos umas 3 vezes. Entendi, certo. Depois desses fatos todos, você nunca mais teve nenhum tipo de contato com ela, né? O último contato que eu tive foi na frente da delegacia, quando ela foi solicitada para ela acompanhar para prestar o depoimento na delegacia. Eu e meus amigos estavam lá, acompanhei, eu fui com a avó dela no carro, um amigo meu foi levando o carro da família dela para até lá. E aí, o último contato que eu tive direto com ela foi porque ela saiu na porta do lá da delegacia, onde que meus amigos e eu estavam esperando. Ela pareceu que ia vomitar, mas não vomitou nada e foi pro banheiro. E aí foi o último contato visual que eu tive com ela. Falei, vai lá vomitar no banheiro, está passando mal. E aí, alguns minutos depois, a avó dela foi lá pegar o celular porque disse que ela tinha esquecido o celular lá. E então, assim, o último contato direto que eu tive com ela foi nesse momento. Entendi. Leonardo, em relação a essas perguntas que eu te fiz, tem algo mais que você acha importante relatar e queira dizer? Vamos lá. A gente falou sobre o término, a gente falou sobre as ligações, os fakes, a ameaça, o fato de eu ter sabido que foi ela, fiquei no impasse sobre a tomada de decisão. Tem. Sobre essa decisão que eu tomei de chamá-la para conversar, inicialmente eu fui genérico. Foi mais ou menos uma semana antes, 10 dias antes, como eu morava fora, eu falei, olha, tem algumas coisas, vira e mexe a gente entrava num conflito de, de como fazer alguma coisa, como tratar o futuro, como tomar uma decisão, de cuidado com a filha, como é que ia ser a rotina. E aí eu lembro bem, eu até troquei muitas ideias com amigos meus que conviveram com ela de próximo, e, e aí eu, com base nisso, eu falei, vou chamá-la para conversar, para expor esse assunto, expor que eu sei disso, para tomar uma decisão, e a partir daí, a depender da reação dela, se ela tiver algum compromisso comigo, de me fizer acreditar que isso foi uma reação não pensada por algum motivo que ela possa me explicar, eu tomo a decisão com base nisso. Aí eu falei, olha, inclusive, num momento de desencontro que a gente estava, desalinhamento que a gente teve lá pelo celular, falou, inclusive a gente tem que conversar sobre algumas coisas que são muito mal ajustadas do passado. E eu estava pensando nisso quando eu falei. E ela teve uma reação muito desproporcional. Falou, mas o que que eu te É, fiz? Por que que você me odeia assim? Eu falei, não, a gente teve uns alinhamentos que a gente precisa conversar, só isso. Vamos definir uma data aí, não tem urgência sobre isso, vamos definir uma data nessa semana ou na próxima que a gente possa conversar. E aí ela teve uma reação muito desproporcional, e eu lembro que nos próximos dias ela sempre insistia muito em conversar sobre a minha vida, e eu sempre muito embarreirando para não criar, para não fingir ou para não dar uma sensação que existia uma relação entre a gente. Perguntas do tipo que quando ela começou a perguntar para mim, algo mais filosófico, do tipo, você prefere morrer ou perder alguém da sua família? Isso foi menos de uma semana antes do ocorrido. Eu, enfim, estava num papo, vamos dizer, chamar de filosófico, e falei, olha, Amanda, sendo muito pragmático, eu acho que essas coisas a gente não sabe. É só tanto de frente uma reação. Leonardo, desculpa te interromper. Pode. Quando ela fez essa pergunta para você, se você prefere morrer ou perder alguém da família, foi em conversa de WhatsApp ou vocês estavam falando, era Não, conversa de verbalizando? WhatsApp. Conversa de WhatsApp. E você não entendeu nada porque dessa pergunta, Não.
Jamais, porque estava num papo, como disse, filosófico, porque entendendo sobre perspectiva de vida e tudo mais, e ela soltou uma pergunta muito profunda. E eu falei, tá, assim, já que o papo era filosófico, eu respondi, mas falei, olha, é uma coisa que eu não sei responder. A gente é só dando de frente a uma situação dessa para tomar uma decisão. Mas eu acho, provavelmente, perder a vida de um ente querido, se eu tivesse a opção de me jogar na frente de uma bala, eu poderia pensar. Mas eu não sei te responder isso. Certo, Eu lembro que isso foi muito marcante para mim, porque foi muito desproporcional e foi depois dessa chamada que eu falei que a gente precisaria conversar, foi alguns dias depois. Isso me entendi. chamou muita atenção. E assim, essa conversa ocorreu quanto tempo antes dos crimes? Menos de uma semana. Menos de uma semana, né? Tá, Salvo engano, eu não vou confirmar a data, mas salvo engano, que eu tinha reacessado isso na memória, no celular, essa conversa foi na quarta, e foi no domingo. entendi, entendi. Tá bom, Leonardo. Olha, eu finalizo, tá? Vou passar a palavra para o Dr. Luiz Gustavo. Agradeço muito e desde já apresento minhas condolências a você e sua família, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pelas condolências e obrigado pelo momento. Leonardo, Nicole falando. Quando ela vinha a Goiânia, alguém da sua família dava algum apoio, algum aporte? Sim, quando ela foi, principalmente quando ela foi desenvolvendo mais o nível de intimidade, igual no próprio dia que a gente foi terminar, ela dormiu lá em casa. Eu não estava lá, ela dormiu com minha mãe, dormiu no meu quarto. Então, o nível de suporte chegou a ponto dela dormir lá em casa, mesmo eu não estando lá. Em algum momento também ela dormiu na casa da sua mãe? Dormiu na casa da minha mãe. No um dia específico, a gente terminou nosso relacionamento formalmente numa sexta-feira. Na quinta-feira, ela dormiu na casa da minha mãe, deixou as coisas dela lá, tanto é que ela voltou no sábado, depois do nosso término, para buscar as coisas dela. Ao longo do momento que vocês tiveram de relacionamento, na convivência, qual a leitura da personalidade que você fez dela? Olha, um primeiro momento que a gente estava se conhecendo, algumas coisas me chamaram muita atenção. O fato dela ser extremamente inteligente e engajada com assuntos que eu tenho muito apreço, que é a vida em si, filosofia, no sentido filosofia, psicologia e comportamento. Então, ela entendia muito de comportamento, de psicologia, de filosofia, no sentido de entendimento de filosofia de vida. E depois eu entendi ela muito apegada, uma coisa que me incomoda, que chegou a me incomodar e foi um dos motivos do término. Apegada demais. Uma, assim, querendo sempre estar disponível, estar presente, dar presentes o tempo todo. Então, esse apego gigante que do meio para o final foi um dos principais pontos da personalidade dela que me chamou a atenção, que fez com que, inclusive, fosse decidir por terminar o relacionamento, porque essa interação não era interessante da minha parte. Eu não vi isso com bons olhos. Como que era também essa relação dela com seus amigos? O... Ela teve, assim, ela teve principalmente alguns amigos mais próximos, ela conheceu muito de perto no sentido de lá, 4, 5 encontros. Mas ela demonstrava também um extremo apego com meus amigos. E eu lembro que eu fiquei até incomodado que parecia que ela não tinha passado. Eu não sabia de passado dela, porque ela chamava as minhas amigas de melhores amigas e coisas do gênero. Então, do meio para o fim também, foi um dos pontos que me incomodou muito. Então, o fato dela estar chamando a amiga minha que eu conheço há 8 anos de melhor amiga, enquanto que as amigas que elas diziam por melhores até então, ela conhecia há menos de 2 anos. Então, com meus amigos, foi o mesmo padrão de comportamento. Já com a gravidez supostamente apresentada,
essa relação dela com os seus amigos também? Teve alguma intimidade mais aflorada? Ela, meus amigos tiveram um comportamento mais parecido comigo do que para com ela, mas ela ainda assim insistiu, ela deu presentes para essas amigas minhas. Eu tenho um grupo de 4 amigos em Goiânia e as mulheres deles receberam um presente. Ela deu, acho que é berlock, o nome daquelas pulseiras, que inclusive é muito cara, para 2 delas. E foi nesse interino aí, de pós-gestacional. Então ela conheceu, ela insistiu muito em entregar esses presentes e tudo mais. Consta em algum momento das declarações sua nos autos até agora que ela chegou a convidar amigos seus para serem padrinhos de batismo da criança. Procede? Como que foi esse mecanismo? Perfeito. Uma dessas amigas, que a qual ela chamava de melhor amiga, que ela, em tempo, ela era namorada de um amigo, um grande amigo meu, ela falou e convidou ela para ser a madrinha do casamento da filha até então. E isso me espantou demais. Como é que você chama? Você vai ter, eu não tenho ela como prioridade, como é que você vai ter ela como prioridade? Então, ela meio que esse apego por essa amiga específica que chamava Lívia, ela chegou ao ponto de enumerar ela como a pessoa que seria madrinha da filha dela. Certo. Concluindo, no dia do fato, ela chegou a falar contigo que iria até a casa dos seus avós, que ia encontrar com seu pai, que ia preparar um café da manhã? Normalmente ela falava que ia lá, que ia fazer tudo. Nesse dia eu fiquei sabendo no decorrer. Tanto é que era dia de voltar para Brasília, e aí eu dormi até mais tarde, e eu fiquei sabendo no decorrer que ela estava lá. E você chegou a trocar alguma mensagem com ela neste dia após o fato e que te trouxe alguma informação que te chamou a atenção? Após o fato, depois do cenário do óbito e tudo mais, Não. ou antes? Após que ela saiu de lá, que ela tomou o Uber e foi embora para casa, ela fez contato contigo? Fez. O contato que ela fez foi que meu pai já estava passando mal e que ela saiu de lá e que ela deu um remédio para ele não vomitar. Que ele estava vomitando muito, que deu um remédio para ele não vomitar. E aí, assim, eu não entrei no assunto, mas tecnicamente não era bom dar esse remédio num cenário de intoxicação, né? Então ele poderia piorar ao invés de ajudar. Tá bom, agradeço. Obrigado, excelência. Dá a palavra à defesa. Agora sim. Leonardo, boa tarde. Doutor Leonardo, boa tarde. Meu nome é Carlos Márcio, sou Boa advogado. tarde. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, tá bom? Tá bom. Poderia virar a câmera, por favor, para ele? Para quem está fazendo a pergunta? Isso. Obrigado. Doutor Leonardo, o senhor poderia declinar quando e onde o senhor conheceu a Amanda? Conheci ela inicialmente virtualmente, após um evento em Pirinópolis. A gente se encontrou rapidamente, pegou contato mas a gente teve tempo junto para ficar sozinho a primeira vez foi em Goiânia. Então, o primeiro contato físico foi numa noite em Pirinópolis, que a gente teve uma conversa rápida, trocou contato, conversamos ao longo da semana seguinte, e aí tivemos nosso momento já como, vamos chamar de relacionamento a partir daí, foi nessa semana seguinte após Pirinópolis. É, além da. O senhor já declinou aqui que achou que ela apegada demais, carente demais, mas além disso, tem algum outro motivo para o término de vocês? Alguma coisa que o senhor possa declinar sobre os motivos Olha, desse término? o fato desse apego que ela, no começo,
de um relacionamento pode ser uma paixão, algo de querer conhecer mais e estar próximo, no começo me pareceu interessante e eu entendi que era por esse momento inicial. Mas esse apego constante, ainda mais eu estando morando longe e tudo mais, eu vi isso como um ponto de partida para um relacionamento que não daria certo. Eu entendo isso como um princípio que, no meu entender de relacionamento, as pessoas vivem e compartilham. E eu tinha a impressão muito que ela ficava vivendo ao favor da minha vida. E isso me incomodava e foi o ponto de partida, e a partir daí vou dizer que eu perdi o gosto pelo relacionamento e achei por bem não seguir. Ela chegou a comentar com o senhor que fazia tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, apontou se ela tinha alguma patologia psiquiátrica. Ela chegou a falar a respeito disso com o senhor? Não, o que a gente teve de comunicação, nada sobre psiquiátrico, mas psicólogo. Ela até mesmo explicou que todo psicólogo precisa ter um psicólogo. Eu acho que é uma parte claro, uma definição de psicologia a qual ela estava exercendo, que era para meio que fazer um tratamento, não era tratamento, mas era para poder se abrir sobre os casos. Ela até me explicou que teria que ter dois psicólogos, um pela profissão da psicologia e o outro pela vida pessoal. E não, nunca me chamou atenção que seria uma questão terapêutica para um diagnóstico de psiquiatria ou coisa do gênero, mas algo como comum do mundo cotidiano, de saber lidar com as adversidades das vidas, para poder se abrir e levar uma vida mais leve. É, quando o senhor foi ouvido da polícia, o senhor apontou que a Amanda tinha um histórico traumático em relação à figura paterna. Você pode explicar melhor isso para nós? Ela nunca entrou muito nesse histórico, mas ela me deixou claro que ela tinha uma aversão ao pai dela, que ela cortou o relacionamento durante muito tempo da vida e que no advento de uma irmã que o pai dela teve uma filha relativamente, acho que essa irmã deve ter hoje aí menos de 5 anos, ela se aproximou de novo. E ela até me falou que no momento foi muito traumático para a família, tanto é que o irmão dela não conversava com o pai até então. E ela sempre me reforçou muito que a figura paterna dela era o avô, que faleceu nos permeios da pandemia. Isso foi uma perda muito grande. Então, ela tratava o avô como pai e disse que o tio, que eu conheci também, teve um apoio muito grande nisso, principalmente após o avô, mas que a figura paterna dela, eu acho que por meados da adolescência, ela não mais teve convívio. Não sei se foi no advento da separação dos pais ou não. É, o senhor declinou aqui que chegou aí a consulta médica com a Amanda. É, teria sido uma ida a uma ginecologista chamada Mariana Matias Diniz Brito? Repete a pergunta inteira, por favor. O início falhou. Se o senhor acompanhou a Amanda numa consulta com a doutora Mariana Matias Diniz Brito? Sim, eu acompanhei numa consulta obstétrica como primeira consulta. Eu não vou saber te confirmar o sobrenome, mas o primeiro nome era Mariana, sim. Eu fui com ela. Essa médica, a indicação dela partiu da Amanda ou partiu do senhor? Nós desses 4 amigos que eu citei um pouco antes aí no depoimento, 2 mulheres desses amigos são obstetras. E aí a gente pesquisou com elas quais seriam as opções, e aí levantou, acho que 3 ou 4 opções para Amanda. Essas colegas, essas amigas minhas sugeriram, e aí ela escolheu essa Mariana. Certo. É, essa médica chegou, além de analisar exame, ela chegou a examinar a Amanda? Ela entrou num box fechado e examinou a Amanda. Eu não participei desse momento, não vi. É, essa médica chegou a cogitar que a Amanda não estivesse grávida? Olha, eu não sei nem se isso é investigado nesse período da gestação,
porque eu acho que quando a gente chegou lá tinha 5 semanas. Não tem essa investigação, mas ela não expôs nada para mim durante a consulta ou após a consulta. Eu acho que isso seria a pergunta. Certo. É, além dessa ida, a doutora Mariana, a Amanda chegou a convidar o senhor para ir fazer algum exame, alguma outra consulta? Sim, ela convidou para fazer outros exames, para participar do momento da realização de outros exames, melhor dizendo. Algum exame de ultrassom ela chegou a convidar o senhor? Sim, e ela fez esse primeiro exame de ultrassom, que é um marco na gestação, que é onde ouve o coração, e aí ela até fez uma gravação para reproduzir para a família dela, ela mandou esse vídeo para mim, para minha família, para a família dela. Tá certo. No mês de agosto de 2023, o senhor trabalhava em qual hospital? Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Valparaíso. Quais eram os dias de trabalho do senhor? Segunda a sexta. Segunda a sexta, tá certo. É, o senhor se recorda do dia que o senhor foi à Delegacia de Crimes Cibernéticos para fazer primeiro registro de ocorrência do fato? Se eu me recordo do dia, Isso. a princípio sim. Tá. O senhor lembra qual que foi que dia da semana? Se o senhor estava aqui em Goiânia? Ah, não vou saber de precisão. Tá certo. Mas foi na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Sim, em Goiânia. O senhor chegou a participar do atendimento ao seu pai e a senhora, sua avó, no hospital, né, lá no domingo, quando eles começaram a passar mal? Do atendimento, não, porque lá tinha médico atendendo ele, e quando ele subiu para UTI, justamente para não atender, eu convidei médicos de minha confiança, que são meus amigos, para fazer o atendimento, mas eu estive do lado o tempo todo. É, que hora que o senhor compareceu, ou foi para casa, né, do seu pai e da sua avó, né, foi no domingo ainda? Foi na segunda? Eu fui para casa da minha avó após todo o ocorrido, já era madrugada de segunda-feira, já tinha passado a meia-noite de domingo para segunda, e eu fui lá para dar a notícia do falecimento do meu pai para o meu avô e para atualizar que minha avó provavelmente estaria nas últimas horas de vida. Por isso deve ter sido em volta aí de 2 a 3 horas da manhã, eu imagino. Na manhã de segunda-feira, havia muitas pessoas na casa? Foram amigos, parentes, foram fazer uma visita na casa? Sim, foram mais pessoas do que o habitual para uma segunda-feira. Onde que essas pessoas permaneceram na casa? Principalmente na saída da casa, que era ou na entrada ou na saída, perto da piscina. Na entrada na porta da casa e na piscina da casa. Essas pessoas estavam lá quando a perícia chegou? Sim. O senhor chegou a acompanhar a realização da perícia? Olha, a perícia, eu acho que teve até mais de um tipo de polícia lá. A perícia, você fala sobre a técnica. Aqui pegou amostras e tudo mais. Isso. Sim, eles chegaram, eles foram direto buscar onde estavam os alimentos e nessa jornada inicial eu acompanhei eles até eles tomarem posse do material até então contaminado. Certo. E onde que estavam esse material contaminado que o senhor apontou? Na geladeira. Estava na geladeira. Haviam
quantos potes de bolo? Eu não me recordo. Eu lembro que foram comprados 4. Eu não me recordo se tinha 4 lá, se tinha acabado. Eu não abri a geladeira antes de chegarem. Tá? É, e as colheres que a perícia coletou? O senhor sabe onde estavam essas colheres? Não sei te precisar. É, o senhor sabe se a perícia, além dos bolos e do suco, levou mais alguma coisa? Eu acho que tinha outro tipo de alimento lá, que eu acho que não foram só os bolos de pote, eu acho que tinha mais coisa. Eu acho que foi levado mais coisa. A garrafa de Mas como café eu disse, que eles levaram? eu acho que café, suco. Leonardo, eu estou encerrando. Queria deixar também meus sentimentos a você. Muito obrigado. Obrigado. Ô, Leonardo, boa tarde. Boa tarde. No momento em que a dona Luzia e seu pai ah, passaram mal, né, e durante esses momentos que eles tiveram, o senhor chegou a conversar com outros médicos, que não somente os médicos que o socorreram e que socorreram a seu pai? Conversei com o médico que não estava na assistência hospitalar imediata. Sim. É, é, e esses outros médicos com quem o senhor conversou, diante do quadro que o senhor descreveu, eles chegaram a levantar a possibilidade de não se tratar aquela hipótese de uma infecção bacteriana ou viral? Eles chegaram a considerar essa possibilidade? Sim. O senhor saberia dizer se os médicos que efetivamente prestaram a assistência ao seu pai, eles dispensaram a terapêutica necessária para a hipótese de contaminação por alguma substância química, Sim. intoxicação? Sim, isso eu posso falar com tranquilidade, porque minha área de domínio e especialidade. Inclusive, foi feito em tempo, que é uma variável muito importante. E qual teria sido a terapêutica empregada? Nesse cenário, a terapêutica ela é ampla, você trata as possibilidades, não o diagnóstico, uma vez que não dá para fazer. E o cenário é de um sangue muito ácido e de uma potencial contaminação. Então, antibiótico, hidratação e investigação de função cardíaca e evoluir para a hemodiálise. Normalmente, se coloca um paciente em hemodiálise nas primeiras 24 horas. Eu lembro bem que no cenário, tanto um cardiologista já estava em trânsito para fazer uma avaliação cardiológica e nefrologia também já estava acionada. Provavelmente ele seria colocado em hemodiálise nas primeiras 4 horas. Seria um tempo recorde, inclusive, para esse perfil de assistência. Mas a evolução foi rápida o suficiente para não dar para essas terapias que são paliativas, elas não são curativas. Então, os tratamentos que inicialmente são hidratação e antibiótico foram prestados. A terapêutica inicialmente empregada foi a antibiótico terapia. Sim, porque existe um manejo que chama protocolo de sepsis. Paciente que chega com sinais e sintomas que sugerem, a gente trata. E foi aberto lá no hospital. Doutor Carlos? Renato? Satisfeito, Excelência. Obrigado, doutor. Ok, obrigado por ter prestado depoimento. Tenha uma boa tarde. Obrigado.